Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje o tema é a gravidade da educação. Nós, enquanto pais, precisamos entender de uma vez por todas que nós somos responsáveis não somente pela vida física, pela vida material, pelo sustento material, pelo sustento físico, mas também e principalmente pela vida espiritual, e a educação é o principal meio para que nós possamos atuar como aqueles que favorecem a vida espiritual, a vida de oração, a vida de virtudes e a vida intelectual também. Eu gostaria de fazer novamente um apelo, né? Você que já segue o Instituto Regina Coeli, que já está acompanhando os trabalhos que nós fazemos no nosso canal do YouTube, que a partir de agora você também nos siga lá no Instagram. A partir desses dias que nós estamos aqui lançando o vídeo, nós vamos começar um trabalho pesado, sistemático e profundo no Instagram. A partir deste meio, nós vamos trazer à tona alguns assuntos muito importantes que só estarão presentes lá. Diferente do YouTube, é uma outra cara, é um outro formato. Então eu gostaria de chamar você para também acessar lá o nosso perfil e seguir o perfil do Instituto Regina Coeli, tá bom? Então, dado este recado, vamos lá para o tema. Segundo São João Crisóstomo, a ruína e a perdição espiritual e temporal dos povos se atribui aos pais de família por não cumprirem com os seus deveres. É dever dos pais de família a preocupação, o zelo, o cuidado com a educação do filho. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos que fazer certas coisas de pai. Nós precisamos ter um contato profundo e completo de pai e mãe. E isso pressupõe a educação. Quantos e quantos pais se esquecem da sua tarefa de educar? Simplesmente acham que, no quesito educação, basta aquilo que o colégio favorece ou que a escola dá. Inclusive, vai lá reclamar na escola quando a educação do filho não está indo muito bem. Eu, como professor de escola, inclusive, já ouvi muitos pais reclamarem dos seus filhos, de que a escola não está dando uma boa educação para os seus filhos. Porém, esses pais estão equivocados. A escola deve sim propiciar uma parte da educação, principalmente aquilo que diz respeito à vida intelectual. Uma vida difícil de se educar somente pelos meios que nós temos. Ou seja, nós, enquanto pais, não conseguimos fazer a tarefa de um professor de escola que está ali dedicado justamente para aquilo, para as disciplinas que ele vai ensinar. Porém, no que diz respeito à virtude, meu filho, a tarefa é nossa. Nós temos que educar os nossos filhos para a virtude. Inclusive, não há meio melhor e mais eficaz do que a família. A família é o meio, o seio natural onde se dá a educação para as virtudes. Nós precisamos educar para as virtudes e ninguém melhor do que nós vai fazer isso. E por isso é um grande erro atribuir a outro aquilo que é nosso. E isto, segundo São João Crisóstomo, é a causa da ruína e da perdição espiritual e temporal dos povos. Os pais não estão percebendo que a causa da perdição dos seus filhos é ele. Nós corremos um grande risco
ao não educar os nossos filhos, a não nos preocuparmos com cada detalhe, com cada pormenor da educação dos nossos filhos. Gente, nós geramos os filhos e é dever nosso educá-los para encaminhá-los para o céu. Olha que grave o que vai dizer Santo Antônio Maria Claret. Ai daquele edifício em que Satanás põe a primeira pedra. Meu Deus. Gente, como que Satanás põe a primeira pedra em um edifício? O que o Santo Antônio Maria Claret está dizendo aqui? Ele está dizendo que se nós não tomarmos cuidado na primeira infância, por falta de educação, Satanás colocará uma pedra na vida dos nossos filhos. Porém, a pedra da infância é a pedra fundamental. É a pedra sobre a qual vai se dar a constituição da personalidade dos nossos filhos. E a constituição da personalidade é tarefa da educação. Nós precisamos formar filhos virtuosos, filhos que cresçam e naturalmente percebam que a castidade é algo bom para eles e deve ser a meta da sua luta. Eles devem conviver com um ambiente de profunda coragem, não de covardia, de timidez, nem também de uma loucura exagerada, sendo esta a audácia. A coragem, a fortaleza, é o termo médio entre a audácia e a covardia. Ou seja, os nossos filhos devem estar cientes que eles devem permanecer firmes diante do perigo da morte. Isto é a virtude da fortaleza e da coragem que pode ser ensinada. Os nossos filhos que não forem castos, que não tiverem a virtude da temperança, que é a virtude da castidade, eles naturalmente se encaminharão para os vícios. Ao chegar na adolescência com uma alma fraca, mole, o mundo está sistematizado e planejado para tomá-los de nós para si. O mundo vai oferecer as imagens, vai oferecer os vídeos pela pornografia, que eles vão alcançar e buscar se eles não tiverem um apreço pela castidade. As nossas filhas não quererão, depois de viver uma vida desleixada do ponto de vista da castidade, buscar a modéstia. Elas têm que ser modestas desde pequeno. Tanto quanto os nossos meninos devem buscar a temperança, a regulação do vício do concupiscível desde pequenos. Se eles não fizerem isso, eles não conseguirão depois deixar os seus vícios. Tanto quanto falava da coragem. Os nossos filhos que não são corajosos, que não conseguem enfrentar a realidade, permanecer firme diante dos perigos, são as crianças que futuramente vão ter problemas de ansiedade. São as crianças que vão ter dificuldade para lidar com a realidade que é dura, que é pesada, que é difícil. Porém, a coragem é uma virtude. E São Tomás de Aquino vai dizer que a virtude se adquire por conselhos paternos. Ou seja, os nossos filhos devem conviver num ambiente de virtude que favoreça a virtude e a virtude deve ser ensinada aos nossos filhos. Se isso não acontecer, como é que nós vamos querer que eles depois, naturalmente, com a sua tendência a não fazer isso, façam? Como é que os nossos filhos vão querer ser virtuosos se em si já há uma tendência pelo pecado original a deixar a virtude? Nós precisamos estar ali presentes, dispostos nós mesmos a praticar as virtudes para que Satanás não ponha a primeira pedra. Se ele puser a primeira pedra, dificilmente esse edifício permanecerá ileso até o fim da vida. Satanás, ele quer pegar os nossos filhos logo no começo. E isso não é para nos assustar, e sim para nos colocar de maneira em atenção. Nós precisamos estar atentos a esta insídia diabólica fundamental, que é uma educação que não favoreça a virtude. Não uma educação para o vício, porque isso já é claro, mas uma educação que não se preocupe com a virtude. Deveis fazer conhecer a vossos filhos que sem a observância dos preceitos divinos não conseguirão o céu.
Muitos dizem, nós precisamos gerar os nossos filhos para levá-los ao céu. Porém, gerar o filho é uma coisa, levar ao céu é outra. Gerar é necessário, porém, levar ao céu é também necessário, tanto quanto gerar. E nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado com todas as realidades que nos cercam, que são realidades que querem fazer com que nós não observemos os preceitos divinos e assim não ensinemos os nossos filhos que existem preceitos divinos e que eles devem considerá-los para alcançar o céu, que é o fim para o qual fomos criados, e que se não cumprirem com esses preceitos, pecarão, e se morrerem em pecado mortal, estarão condenados ao inferno. Meu Deus, os nossos filhos precisam estar cientes do risco que eles correm e da alma que eles têm. Os nossos filhos precisam entender que eles têm alma e que esta alma tem destinos diferentes de acordo com aquilo que nós vivemos. Gente, quem é que pôs na nossa cabeça que nós não podemos falar do inferno para os nossos filhos? Mas eles vão se assustar. Mas é para se assustar. Você acha que Deus não pôs no coração do homem o medo à toa? Nossos filhos têm que ter medo de ir para o inferno. Não um medo que os amedronte e paralise, mas um medo que faça com que eles busquem a Deus. O temor de Deus, que é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. A esperança de ir para o céu deve conduzir os nossos filhos a não quererem ser presunçosos, que é o vício oposto à esperança. O que é a presunção? Eu achar que o céu já é meu, que lá no fim, depois de ter uma vida de pecado, uma vida de desleixada, sem cumprir nenhum preceito divino, Deus me banca, tanto quanto o meu pai me bancou até agora e me garantiu tudo. Deus lá no final vai dar um jeito para mim. Então eu não preciso de boas obras, não. Eu não preciso de vida de oração, coisa nenhuma. Eu vou seguir a minha vida, porque lá no final Deus me salva. Meu pai sempre me falou que todo mundo vai para o céu, que eu não preciso ser tão radical assim. Gente, este é o caminho do inferno. Se nós não queremos ver os nossos filhos indo para o caminho do inferno, nós temos que mostrar que existe um inferno e que a alma deles é uma alma imaterial e eterna e que o inferno é eterno, que se a alma for para o inferno, ela padecerá na eternidade. Eu lembro a minha filha, desde pequenininha, nós perguntávamos para ela: "Ô Gi, quem não vai para a missa vai para onde?" Ela falava: "Vai para o inferno." É óbvio que naquele momento nós não conseguíamos explicar todos os detalhes da doutrina dos novíssimos, da salvação e da perdição. Porém, lá com 2 anos de idade, ela já tinha uma resposta. Aquilo lá foi impregnando na vida dela. Não o medo do inferno, mas o desejo de ir para o céu. E assim, o desejo de ir para a missa. Portanto, usemos da doutrina da igreja para ensinar o caminho da salvação. O caminho da salvação é o caminho da igreja. E a igreja nunca se posicionou dizendo que o inferno está fechado, ou que não existe mais isso, ou que isso não deve ser ensinado para as crianças. Até porque, a maioria das vezes que Nossa Senhora apareceu para as crianças, ela falou do inferno. Ela falou para os pastorinhos de Fátima, que eram crianças dos 7 aos 10 anos de idade. E assim foi em outras aparições. Por quê? Porque ela quer a nossa alma. E a nossa alma depende da educação que nós recebemos. Nossa Senhora, que é mãe e mestra, ela sempre esteve preocupada com o destino da alma das pessoas. Como é que nós, como meros comedores de feijão, como meros seres humanos, nós não vamos nos preocupar com algo tão grave? Portanto, a salvação da alma dos nossos filhos deve ser a meta principal da nossa educação e, consequentemente, a meta principal da nossa vida de pais. Assim, como teriam escrúpulos de deixar um filho morrer de fome, do mesmo modo, deveriam ter escrúpulos de deixá-los morrer nos braços do vício, pela falta de instrução, vítima da ignorância e do erro. Isso quem diz é Santo Antônio Maria Claret.
Ou seja, do mesmo jeito que a gente não quer que os nossos filhos morram de fome, a gente deveria também nos preocuparmos que eles não morram no vício, no erro e na ignorância. Porque muitos vícios se dão por causa do erro e da ignorância. Os nossos filhos, muitos, não estão carecendo de exemplo. Você acha que o filho de alguém que assiste um vídeo que tem como meta a restauração das famílias no Imaculado Coração de Nossa Senhora, você acha que um filho desse não tem exemplo? Eu sei que você dá exemplo do seu filho. Eu sei que você está fazendo de tudo para salvar a sua família. Porém, não basta o exemplo. É necessário também a doutrina. É necessário conhecer profundamente por uma vida de estudos a doutrina da Igreja Católica que nos salva. E nesse sentido, eu convido você a buscar mais conhecimento. Assista lá no canal do Instituto Regina Coeli, os vídeos, as coisas que nós temos posto. O Anderson Reis tem feito tantos trabalhos há tanto tempo. Eu, inclusive, sou um fruto do apostolado do Anderson Reis, assisti muitas palestras dele, até na época em que nem tinha o YouTube, eu ouvia em MP3, e me formava por aqueles ensinamentos. Padre Paulo Ricardo e tantos outros que estão aí ensinando a doutrina, é fácil de aprender. Tem muita oferta, basta que a gente se dedique a isso. E para se dedicar, é necessário assumir esse dever. Finalizando, ouvi, pais, as palavras de São Cassiano, que faz falar os filhos condenados no inferno. São Cassiano está falando aqui como se fosse um filho que foi para o inferno. Imagina um filho no inferno. O que ele estaria falando lá? Estamos perdidos para sempre. Mas a nossa perdição não deve ser atribuída tanto a nós como a nossos pais. Sim, a perfídia de nossos pais e mães não nos precipitaram no inferno, ou seja, o desleixo dos nossos pais nos precipitaram no inferno. Ó demônios, não nos queixamos, não, do furor e raios com que atormentais. Sois instrumentos da divina justiça. Os filhos aqui, eles não estão reclamando dos demônios. Falam, o demônio está aí. Mas isso daí é coisa da justiça divina. É justo que os demônios estejam aí. E deveis cumprir o vosso dever. Os demônios vão cumprir o vosso dever, vão atormentar eternamente. É de nossos pais e mães que nos queixamos. Sim, foram eles que nos perderam. Foram eles os nossos assassinos. Isso está no livro de Santo Antônio Maria Claret. Gente, a questão é o seguinte. Eis a gravidade da educação. A gravidade da educação é a gravidade da perda da nossa alma ou não. Ou seja, temos que buscar, desde a mais tenra idade, educar os nossos filhos na virtude. Isso é fato. Porém, eu sei que há pessoas que perceberam isso muito tarde. E hoje os seus filhos já estão nos vícios. Ou hoje os seus filhos não tiveram o suficiente para enfrentar as dificuldades que hoje já estão enfrentando. Já há filhos com dificuldades psicológicas graves, já há filhos que estão em vícios, já há filhos que são ateus. Porém, aí é necessário que nós recorramos a nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu não vim para os que são sãos, mas para os que estão doentes. Eu vim salvar aqueles que estão perdidos. Portanto, aqueles pais, eu me dirijo agora, que não se conscientizaram da importância dessa tarefa e que seus filhos já cresceram, eu gostaria de entrar num caminho junto com vocês de profunda oração e penitência. Vamos rezar pelos nossos filhos.
Vamos fazer penitência pelos nossos filhos que porventura possam ter se perdido por desleixo ou por ignorância da nossa parte, porque nós não sabíamos essas coisas. Vamos rezar pelos nossos filhos para que eles se salvem. Confiantes que Nossa Senhora quer a alma de todos nós. E querendo a alma de todos nós, ela defenderá as nossas almas como uma leoa defende os seus filhotes. Porém, nós precisamos adentrar o coração imaculado de Nossa Senhora, cumprindo os mandamentos, por uma observância radical de todos os preceitos da Igreja Católica. Radical. Verdadeiramente católicos. Nossa Senhora há de salvar. São José, ele há de nos ensinar os caminhos para salvar os nossos filhos, tanto quanto ele protegeu o menino Jesus na ida para o Egito. Ele há de nos ensinar a proteger os nossos filhos ainda. Porém, é necessário a tomada de consciência da importância disso. E assim, mudar a nossa vida, nos convertermos, irmos para Deus recorrendo a Ele, sabendo que Ele não nos abandona. Ele também é um pai, e um pai que não dá um escorpião quando um filho pede um ovo. Ele diz isso no Evangelho. Um pai que diz, pedi e recebereis. Peçamos incessantemente, tanto quanto Santa Mônica pediu por Santo Agostinho, tanto quanto São Luís Martin e Santa Zélia Martin pediram por Santa Teresinha. Aí nós vemos dois casos de santos que, um, percebeu a importância da educação logo no começo e encaminhou sua filha, esses são os pais de Santa Teresinha, para ser uma grande santa no Carmelo de Lisieux e ali consumir a sua vida em busca de Deus e da santidade. Mas nós vemos também uma Santa Mônica, que, pela sua oração, salvou o seu filho, Santo Agostinho, do erro e do vício. Ou seja, há jeito. Porém, de uma coisa nós não podemos esquecer. A educação é algo extremamente grave. E por isso nós precisamos de um ensino verdadeiramente católico. E é isso que o Instituto Regina Coeli quer propiciar. Como que se ensina pelo ensino católico? O que é que nós precisamos fazer para ensinar de maneira católica? O Instituto Regina Coeli quer ser aí um instrumento da graça de Deus na sua vida, ensinando também esses temas. Não é fácil, mas unidos no coração imaculado de Nossa Senhora, nós restauraremos as nossas famílias e restauraremos, inclusive, o caminho das nossas famílias para o céu, o caminho do coração imaculado de Nossa Senhora. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!